Oi, gente. Vamos continuar com o modernismo, então? Agora com o meu dente refeito, né? Porque no último vídeo eu estava com o dente quebrado e fiz vídeo igual, porque professor, ele vive como meio que tivesse num reality, né? Quando tem que dar aula, vai lá e dá aula do jeito que ele estiver, né? Feio, bonito, com dente quebrado, com dente não quebrado e etc. E daí eu já aproveitei para falar para vocês, e agora mesmo gravei um vídeo lá para o canal só de língua portuguesa e falei a mesma coisa, porque estou me achando muito estranha nos vídeos e quando me olho no espelho, porque eu disse para vocês que como eu estou tomando corticoide, eu sou do tempo que chamava cortisona, porque esse inverno eu tive várias crises de asma, um em cima do outro. Eu tô com meu rosto tão inchado. Quem já tomou corticoide sabe que incha muito, fica uma lua. E não é por eu ser obesa, porque nos outros vídeos vocês viram que o meu rosto, apesar de eu ser obesa, né, não é tão inchado assim. Então, às vezes eu olho assim, parece aquelas pessoas que recém colocaram botox. Nada contra quem coloca botox, nada contra quem faz plástica, nada contra mesmo. Mas só para essa observação que eu não botei, mas estou com o rosto assim, parece que eu coloquei. Gente, antes de falar um pouquinho do Mário de Andrade, quer dizer, repetir, né, o que a gente vem falando, é que como eu gosto de sistematizar as coisas, organizar o que a gente está estudando, meio que uma mania também de advogada, além de professora, eu coloquei um esqueminha aqui no quadro, mas para falar tudo mais ou menos que a gente já vinha falando, né, sobre o Mário de Andrade. Mas antes, fazer uma observação que melhor dizendo, de vocês já me perguntou por e-mail, e um dos meus alunos aqui já tinha falado sobre isso, que qualquer dia iam perguntar. Uma aluna me fez uma pergunta assim, toda cheia de dedos, toda, né, com todo o respeito, professor e tal, perguntando assim, ó, se aqui no Rio Grande do Sul a gente realmente, como tem fama, tem uma cultura muito machista, ou é porque eu era muito conservadora em relação à língua portuguesa? Porque ela notou que quando eu estou falando genericamente, eu sempre falo no masculino, só no masculino, do tipo todos vocês, eu não digo todos e todas, e muito menos todes. Ou quando eu digo quando nós ficamos velhos, nós ficamos teimosos. Eu não digo quando nós ficamos velhos e velhas, nós ficamos teimosos e teimosas. Eu sempre digo, quando é genérico, eu digo no masculino. Aí eu respondo assim, né, sendo professora de português. Realmente, aqui no Rio Grande do Sul existe uma cultura ainda machista, infelizmente, mas para o resto do Brasil também tem, né? A gente vê bastante no noticiário ou por amigos de outros estados. Segundo, eu digo realmente no masculino quando é genericamente, porque na língua portuguesa, eu estou falando assim, que recém eu comi uma rapadurinha de amendoim, sabe aqueles torrãozinho? E por mais que a gente escove os dentes depois, parece que sempre fica uma coisinha assim na língua, né? Daqueles torrãozinhos de amendoim. Paçoquinha, que chama aqui no Rio Grande do Sul. Eu digo sempre porque na gramática da língua portuguesa, quando é uma coisa genérica, hoje temos na aula 50 alunos, né? A gente tradicionalmente diz assim no masculino. E também pela minha idade,
eu tenho 65 anos, e também por ter aquele cacuete, vamos dizer assim, de professora de português há mais de 40 anos. Então a gente acaba com aquilo que a gente chama na linguística costume linguístico, né? Por isso eu falo no masculino, mas absolutamente nada contra quem diz todos, todas e todes, nada contra, tá? É só um costume linguístico, tão somente isso. Já disse para vocês que durante mais de 20 anos fui professora de linguística no curso de letras, então eu sou muito aberta a mudanças, né, no nosso idioma, só que a gente tem que lembrar de uma das máximas, uma das regras da linguística. A mudança é lenta e gradual. E às vezes não, na maioria das vezes, essa mudança lenta e gradual leva décadas, leva séculos para se consolidar. Então, uma palavra que surge hoje, tipo todes, a gente não sabe se vai se consolidar. A gente só vai saber daqui a 30, 40, 50, 100 anos, para ver se ela se consolidou, para ver se ela foi realmente para o nosso vocabulário, vamos dizer assim, da língua portuguesa, tá? Mas esse é o canal de literatura, eu deveria ter falado isso lá no canal de língua portuguesa e esqueci. Agora já estamos em quase 7 minutos, mas não quer demais essa informação. Até porque foi uma aluna, uma inscrita desse canal, que eu vejo muitas vezes o nomezinho dela ali, que comentou, me mandou esse e-mail, tá bom? Então vamos ver. Gente, o Mário de Andrade foi a figura talvez mais importante para que o modernismo acontecesse. Ele nasceu em 1893 e ele morreu num ano assim muito emblemático, porque foi justamente no ano que a gente vê que o modernismo está perdendo a força, que está terminando aquela terceira fase do modernismo, né? Que já começam novas tendências a aparecerem dentro da literatura. Então parece assim, ele veio, cumpriu o seu papel dentro da literatura brasileira e morreu nesse ano bem emblemático, em que didaticamente os historiadores da literatura, os críticos literários, dizem que é um ano que meio que faz um fechamento do modernismo e começa a surgir novas tendências, que nós vamos chamar com o tempo de pós-modernismo, de estudos culturais, de estudos contemporâneos, e assim por diante, que daí a gente vai debater isso lá no final, quando terminarmos de estudar o modernismo. O Mário de Andrade, ele se notabilizou porque ele tinha uma cabeça brilhante, tanto para argumentar, tanto para escrever, tanto para arregimentar, né, colegas, pessoas, organizar para este ou para aquele movimento, para esta ou para aquela manifestação, porque ele era uma pessoa assim extremamente articulada, extremamente culta. Ele foi romancista, ele foi contista, ele foi ensaísta, ele foi crítico literário, ele foi um profundo estudioso do folclore brasileiro. Ele fundou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico, o Serviço Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico, nosso, né, do Brasil. Ele fundou o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Ele foi professor da Universidade do Distrito Federal
que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi professor de filosofia, ele foi professor de piano em várias escolas, ele foi professor de história da música em várias escolas, e assim por diante. Então, do ponto de vista artístico e literário, ele teve uma vida muito rica, como se costuma falar hoje, né? A fortuna literária dele é rica, parece uma redundância, né? Mas assim, a fortuna artística e literária dele é muito grande, é muito, não só é extensa, mas é muito intensa e muito valorosa. Então essa realmente é uma fortuna, né? É uma fortuna artística. Hoje chamam muito assim a fortuna literária, a fortuna artística e tal. E ele, como a gente já viu em vários livros que vocês eventualmente tenham lido, ou tenham estudado para o Enem, ou estudado para o vestibular, se a gente fala em modernismo, o primeiro escritor que tem que vir na cabeça da gente é Mário de Andrade. Eu já contei para vocês que eu tinha um professor lá na faculdade que quando ele nos dava aula, ele dizia assim, isso lá na faculdade, né, há mais de 40 anos atrás, e ele sempre dizia, gente, quando vocês estiverem ensinando os alunos de vocês para o vestibular, porque nós estávamos estudando para sermos professores de português e literatura, né? E naquele tempo que o vestibular era um mito do mito. Vocês digam para os alunos de vocês, não deu tempo para estudar sobre o modernismo? Se aparecer alguma questão sobre escritores no modernismo, na dúvida, se não estudaram nada, marquem o Mário de Andrade em primeiro lugar, e se não tiver essa opção, marquem Oswald de Andrade, porque daí vocês vão ter muita chance de acertar. Digam isso para os alunos de vocês. Por quê? Porque não se pode falar em modernismo sem falar em Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Claro que ao lado deles tem escritores importantíssimos, como até mesmo o Graça Aranha, que foi lá, vamos dizer assim, o fundador do pré-modernismo com Canaã. Ele também foi muito importante no modernismo, com a leitura lá nas noites da Semana da Arte Moderna, com a leitura dos textos, né, com o auxílio todo, porque ele era diplomata, então ele trouxe toda aquela bagagem artística e discursiva e de estilo lá das vanguardas europeias. Então o Graça Aranha também foi uma figura importante, o Menotti Del Pitta e outros, mas Mário de Andrade e Oswald de Andrade, como se diz, capitanearam o modernismo. Então eles são as primeiras figuras que a gente tem que lembrar quando fala no modernismo, tá? Eu deixei um esqueminha aqui no quadro, que é o que eu falei para vocês. O Mário de Andrade nasceu em 1893, morreu num ano bem emblemático, quando o modernismo começa a perder força e novas tendências começam a entrar assim dentro do que se espera da literatura. Ele foi poeta, ele foi romancista, ele foi contista, ele foi ensaísta, ele foi crítico literário, ele foi um profundo e dedicado estudioso do folclore brasileiro. Como eu disse para vocês, ele fundou o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, ele fundou o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico em nível nacional, ele foi professor da Universidade do Distrito Federal, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele lecionou Filosofia e História da Arte. Ele foi professor de piano e História da Música em várias escolas ou em várias
instituições ou institutos. Ele foi o participante ativo do movimento modernista brasileiro e um dos mais importantes escritores da geração 1922, que foi a geração que fundou, vamos dizer assim, não quero usar o termo fundou, né? Mas lançou o modernismo no Brasil, tá? Então, gente, por hoje é isso sobre Mário de Andrade. Eu digo dados assim bem objetivos, né? A partir do vídeo que vem a gente vai começar a estudar a obra, tá? Volto a dizer para vocês, tem sorteio aí em andamento, dá uma olhadinha. Aqueles livros que eu sorteei no último Book Haul dos 1000, só falta enviar um, né, dos que fizeram contato, porque o João Guilherme, se não me engano, ainda não fez contato comigo para escolher o livro dele. Só se fez assim nos últimos dias e eu não olhei o e-mail. E falta o Augusto também, que foi inscrito top. Mas o Augusto, na outra vez, já me disse que ele gosta de olhar calmamente os vídeos para depois escolher o livro que ele quer. Então, assim, a pressa é de vocês, tá, gente? A hora que vocês escolherem o livro, me enviem o nome do livro e confirmem o endereço, tá? E quem já escolheu o livro, quem já confirmou o endereço, eu já enviei, só falta um livro, se não me engano, falta o da Lady Dark. Eu já enviei o da Romilda Narcisa, já enviei o da Sabrina. E até o dia que eu olhei ali o e-mail, o João Guilherme não tinha feito contato ainda, tá bom? E até o próximo vídeo, então, gente. Tchau!